E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai vlogar então. Então hoje a ideia é fazer algo bem mais contraído. A gente vai fazer um ensaio aqui no estúdio para mostrar a 6D Mark II. Então eu quero fazer um teste com ela no estúdio. Trabalhei muito tempo com a 6D, conheço bem a 6D. A 6D Mark II chegou há pouco tempo. E é bem interessante ver no estúdio, porque no estúdio quando a gente tem essas tralhas todas aqui, quando tu estoura a imagem ali, o pixel se enche de luz e daí tu tem a resolução máxima que tu pode alcançar quando tu tem essa quantidade de luz bem certinha. Então esse review eu quero fazer com muito carinho, por isso eu vou fazer esse da 6D Mark II com aqui em estúdio. A gente vai usar a 2470 e a 70-200, vai ser basicamente o que a gente vai usar no estúdio. Vocês podem me perguntar por que eu não vou utilizar a lente fixa. Tu pode me perguntar também, Gustavo. Posso sim. Tô deixando mais tu falar. Pessoal, assim, ó, eu trabalhei bastante no estúdio só com lente fixa. Vocês viram lá o review da 100mm macro. Adoro trabalhar com 100mm macro, mas a versatilidade de tu estar aqui do 24 ao 70. E do 70 ao 200, né? Tu tem do 24 Exatamente. ao 200. Eu tenho 24 ao 200. Então eu não preciso ficar me movimentando tanto. E assim, não dá diferença, especialmente no estúdio. Com lentes como essa aqui, série L, não dá diferença em relação a tu usar até mesmo uma Super 85 1.2 ou tu usar 100mm, não para o trabalho que eu estou fazendo aqui, né? Então, mas eu sempre deixo a 85 junto pelo seguinte, eu estou vendo que eu só preciso de um pouquinho a mais do que os 70 está me dando. Eu coloco a 70-200, que é uma maravilha, mas assim, tu trabalha 15, 20 minutos com ela, começa a pesar. Isso aqui é o quê? 1,5 kg de lente? 1,5 kg. Então, Dá pra fazer bíceps. Pro vídeo, a gente vai fazer com esse setupzinho aí que vocês estão vendo, tá? É a 80D e uma 35mm 2.0. Por que eu vou fazer com 2.0? Maioria dos shots em 2.0. Porque como o César vai gravar aqui com soft, com octa, com iluminação, a gente vai desligar essa iluminação geral aqui de cima, tá? Para não atrapalhar um pouco no white balance também. Porque daí eu consigo gravar em 2, eu tenho uma lente bem aberta, a gente vai gravar no estúdio, assim, né? Vai ficar tudo escuro. Então a gente vai conseguir alguma coisa um pouco mais artística. Eu estava pensando em pegar alguma coisa mais contrastada, tá? Uma coisa mais artística. Eu acho que vai ficar bem legal para esse ensaio, para esse making off aqui. Daí eu acho que vai ficar legal. E a gente vai fazer esse vídeo aí na mão grande, né, Gustavo? Não vamos usar o... Não, vou testar o IS da 35 para ver como é que ele se comporta, tá? Vai ser Legal. na 80D, tá? Eu não vou ter a estabilização dentro da câmera, porque a 80D ela não tem estabilização no corpo. Mas eu vou ver só no IS e como a gente tá mais em grande angular, eu também quero ver. Acho que vai se comportar bacana a estabilização. Legal, legal. Lembrando então que a gente está na 80D, essa lente, essa 35, é que foi lançada, se eu não me engano, foi no ano passado, é uma 35 f2 com IS. Então, para o pessoal de vídeo, a Canon deu esse presente aí que é um 35 com IS, e o Gustavo vai fazer isso... Isso aí foi muito bom pro vídeo. Na mão grande. A gente já testou com a 77D, que tem IS na câmera também, aquele IS artificial, de crop, né? Pega os 25, o sensor tem 24, mas eles dão 25 megapixels, eles dão um cropzinho para fazer essa estabilização. Vamos passar pelos equipamentos. O que a gente vai usar hoje de iluminação e coisas extras? Tá, então hoje a gente vai brincar com um monte de coisa aqui, tá? A gente tem aqui montado, vou explicar para vocês aqui rapidinho. Eu tenho dois modificadores de luz bastante grandes aqui. Esse aqui não tanto, esse aqui seria um meio termo, mas esses modificadores, eles me produzem uma luz mais suave, tá? O que isso significa? Uma transição de luz e sombra mais suave. Vocês pensem, tá meio-dia no sol, uma parte da cara fica preta e a outra fica completamente iluminada.
Aqui eu tenho essa suavidade aqui de transição, sabe? Se a gente fosse pensar nisso, seria aqui 5 horas da tarde, tá? Que a gente tem uma transição de luz e sombra que é mais suave. O guarda-chuva, ele é um meio termo. Ele é um pouquinho mais forte, né? Ele marca um pouquinho mais a sombra. Sim, ele dá um pouquinho mais de contraste. A sombrinha aqui, ela, justamente por ela não ter aqueles difusores, eu tenho uma luz que vai ficar um meio termo entre ali uma luz completamente dura e uma luz suave. Embora como é uma sombrinha grande, a fonte de luz é grande, quanto maior a fonte de luz a fonte de luz também se torna um pouquinho mais suave. E eu vou brincar depois com alguns modificadores para fazer uma luz mais dura. Elas não são tão comerciais, as pessoas em geral não gostam muito da produção da luz mais dura. Eu digo as pessoas que são retratadas. Por que isso? Porque aqui na luz mais dura a gente tem uma luz com muito mais contraste e daí dependendo de como se usa, vai aparecer mais tom de pele. Eu gosto de usar luz dura um pouquinho mais frontal, porque se eu uso uma luz dura um pouquinho mais acima de 45 graus, já marca bastante. Pode ser até um pouco de falta de perícia, né? Não admito que pode ser, porque sei que muita gente que trabalha muito bem com luz dura. Mas eu quero fazer um efeito em algumas fotos, alguma coisa um pouquinho mais teatral, um pouquinho mais dramática, talvez até com uma única fonte de luz, até para fazer um preto e branco mais dramático, assim, de luz e sombra. Então eu vou usar daí para isso esses dois difusores aqui. Aqui a gente tem o refletor com a colmeia, que deixa bem dirigida a luz. E a gente tem uma coisa que se chama o Beauty Dish, que seria panela de beleza, que produz uma luz incrível, assim, com bastante contraste. O grande segredo é que a luz sai daqui de trás, ela bate nessa chapinha atrás e ela volta se espalhando aqui por essa panela. Isso aí tu acopla ele aqui em cima da luz, né? Isso, a gente vai acoplar isso nas tochas aqui, né? Ele tem um difusorzinho também, que eu não sei se eu vou usar. O difusor nesse caso aqui é opcional. É opcional. Tem um difusorzinho que vai fazer uma transição, deixar um efeito um pouquinho mais parecido com o da sombrinha. Mas eu vou querer fazer algo bem marcado com isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Uma coisa que é bem legal assim, pessoal, vocês não pensem, tipo, eu tenho minhas luzes de segurança, que eu começo a fotografar, eu vejo, por exemplo, invento aqui um Beauty Dish, tá? Tô vendo que não tá funcionando o ensaio. Eu volto para uma luz de segurança para garantir as fotos, para garantir aquele look e tudo mais. E em outro ensaio eu me arrisco de novo, assim, sabe? Vocês não pensem que, tipo, tá tudo certo, tá tudo pronto. Eu gosto de estar tudo pronto quando, assim, esse ensaio não dá para errar, sabe? Mas como esse vai ser um ensaio mais para teste, eu até convidei a minha esposa aqui para fazer um ensaio, para fazer essa brincadeira aqui com a gente. Então eu vou me permitir usar todas as possibilidades que a gente tem. Tu vai além? Vou além. É interessante que nesses tipos de ensaio é treino, entende? A gente está aqui. Tipo... A gente está com equipamento um pouco novo, a gente quer ver até onde a 6D vai, claro. A gente quer ver a questão dessa nova... Quando lançaram, né? Juntaram um pouco de 80D com 6D para lançar a 6D Mark II. Tem agora o lance dos 42 pontos de foco dela, né? Isso vai ser interessante. Eu tô curioso também pela questão... Na verdade, para mim, acho uma das principais vantagens da 6D é a adição dos 6 megapixels, assim, sabe? Por quê? Porque no estúdio tem gente que faz fotos muito prontas, assim, com enquadramento muito pronto. Eu gosto muito de, no meu pós, eu fazer enquadramento, sabe? Assim, vai ter gente que vai dizer, não, a foto tem que sair ali, mas eu gosto disso. Então, ter os 6 megapixels a mais me dá uma liberdade maior de poder cortar essa foto aí, de perder megapixels no meu pós. Então, isso é interessante.
Sei que com mais megapixels a lente precisa de mais resolução também, a gente tem que encher mais pixels aí, isso é bem importante de destacar. Mas então, o que a gente... Questão de aqui, rádio flash, né? Tu chegou a comentar em um dos nossos vídeos, né? De equipamentos. Ótimo. Equipamento para quem quer fazer o vídeo de equipamento para quem quer fotografia como negócio, né? Isso. Se tu isso não aí. olhou, assiste aí, vai aparecer o card. Perfeito. Vai aparecer ótimo, aí. Ótimo. Baita lembrança. Como é que funciona o radio flash, tá? A gente acopla, ele tem contatos aqui em cima. Vocês têm contatos aqui em cima da sapata da câmera. A gente acopla um no outro. Daí a gente fecha nesse meu modelinho aqui. Daí um GNOW, que é um modelo barato e eficiente, nunca me deixou na mão. Ó, tá ligado aqui. Precisa estar na mesma frequência o rádio que vai na cabeça de luz. Daí quando tu faz o teste, ó, eles estão sincronizadinhos. Eu poderia mudar a frequência aqui, ó, C2, C3. Quando tu tem um rádio flash na cabeça da câmera e tu quer disparar de diferentes tochas, tem como tu colocar mais de um, será? Tem sim. Dá para te colocar eles em frequências diferentes. Daí é até interessante na hora de testar as luzes, dá para te testar com uma frequência, uma determinada luz, só daí tem que deixar todas as fotocélulas desligadas, porque senão elas estouram. O que isso significa? Eu vou acoplar, por exemplo... Aí, tá indo aí? Eu vou acoplar, por exemplo, aqui, ó, o radio flash numa tocha. Eu coloquei aqui nas minhas tochas essa frescurite aqui, ó, para não deixar ele soltinho, tá? Então o que vai acontecer, ó? Deu o teste, vocês viram que disparou. Já disparou essa aqui também, porque ela tá ligada aqui a fotocélula dela tá ligada. Se eu desligo a fotocélula, agora ela não vai disparar. Porque a fotocélula ela dispara quando ela detecta outro flash por luz, né? Exatamente. E tudo isso é na velocidade da luz, então elas sincronizam perfeitamente bem. Então hoje aqui eu vou usar só um radio flash e vai disparar todas as 3 tochas ao mesmo tempo, quando eu utilizar as 3, né? Aqui, ó, liguei aqui a fotocélula também. Vejam que meu rádio está aqui nessa do meio, mas olha, não sei se no vídeo vai conseguir pegar, mas disparou. O disparo é forte no vídeo, mas... Disparou essa que está com o Octabox, que é uma espécie de sombrinha mais difusa, tá? É legal que a luz, ela incide dos lados, assim, então te dá uma profundidade um pouquinho maior essa tocha. O Octa aqui, eu acho que ele é o nosso favorito até para vídeo, né? Quando a gente faz os nossos reviews, ele é sempre a nossa luz principal, o Octa. O Octa é uma baita de uma luz de segurança, não tem quem não fique bonito sendo fotografado ali no Octa. Então tá, fundo. Por que a gente tá... Isso aqui, ó. Isso aqui, nosso fundo aqui, se vocês olharem, ele tá com um pouquinho de problema, porque ficou esse fundo aqui, um dia de preguiça de recolher o fundo, subiu uma umidade e ele tá... meio marcadinho, né? Ele meio que deu uma craqueladinha, assim, sabe? Já fotografei com ele assim e dá só um pouquinho de problema no pós, assim, né? Então, mas não vou desperdiçar esse fundo aí. E esse fundo é interessante do Sensa que consegue fazer um fundo preto também, né? Claro, dá para fazer. Com um fundo... Na verdade, com qualquer fundo, mas com um fundo cinza, é mais fácil de eu fazer um fundo preto. Se eu fotografar alguém quanto mais longe eu fotografar alguém com um modificador de luz que tem essas rebarbinhas aqui, ou por exemplo, ou se eu pegar uma... Que não vaza iluminação, né? Que não vá vazar para o fundo, por exemplo, uma colmeia. Se eu fizesse uma foto com uma colmeia aqui, mesmo com todas as luzes acesas, a gente teria um fundo completamente escuro. Certinho. Já disse num outro vídeo, a luz é como uma mangueira. Ela chega até um certo ponto e já não molha mais. Vou achar esse vídeo, vou também deixar linkar no card aí para vocês depois olharem. Como Legal. É que funciona um pouquinho da luz de flash. Pessoal... Legal. Tem mais uma coisa bem importante que a gente vai utilizar. Mega importante. A gente vai utilizar um fotômetro, tá? Para que serve esse bichinho aqui, tá? Ele vai indicar certinha a
potência da minha luz de flash. Tem gente que usa só para regular a câmera. Ele vai te dizer qual é o F que tu precisa, qual é o ISO que tu precisa utilizar e tudo mais, bem certinho. Não precisa fazer isso, hoje ainda mais com fotografia digital, mas para que eu uso o fotômetro? Eu gosto de ver quanto essa luz aqui ela vai estar mais potente em relação à outra. Para eu fazer esse jogo de luz e sombra no espaço que eu quiser. Se eu quero um passo de luz, ou um ponto de luz, ou um EV de luz, de diferença de luz e de sombra, eu vou deixar, por exemplo, aqui em F11 e deixo a outra em F8. Se eu quero deixar 2 pontos, é F11 e 5.6 do outro lado. Quero um fundinho de contra que esteja 2 pontos a mais do que a minha luz principal, para aquele fundo branco da Apple estouradão, assim, quando tu quer um fundo branco estourado, tu coloca, por exemplo, aqui em F8 e tu coloca 2 pontos acima, um F16, por exemplo, ele já vai dar aquele efeito estouradão, assim. Pessoal, sabe? é bastante informação, né, que você está falando, mas a gente tem nos nossos cursos de fotografia básica e tu já consegue ver bastante coisa. Claro. A gente também vai deixar aí para vocês darem uma olhadinha, porque a gente fala bastante linguagem técnica, né? Já tá falando do obturador, já tá falando da... A gente está fazendo uma brincadeira aqui, estamos vlogando, esse é o tipo de conversa que eu e o Gustavo a gente tem aqui no estúdio quando a gente está fazendo alguma coisa, ele pergunta algo, eu pergunto alguma coisa de vídeo, e daí a gente se explica e a gente quis fazer essa ideia aí com vocês. Vamos então pro nosso ensaio, eu vou até deixar passando uns takezinhos aqui do nosso ensaio e depois a gente volta. Então, pessoal, a gente convidou a Laísa, minha esposa, aqui para ser a nossa modelo hoje. Vejam que o make, a gente tem uma maquiadora aqui no estúdio que faz um make. É interessante que ele seja bem opaco, que ele marque bem as sombras. Tudo isso já vai nos ajudar muito na pós. E eu vou começar aqui com vocês com a luz mais simples de todas, assim, sabe? Que é uma luz de segurança, assim, sabe? É impossível fazer foto ruim com uma luzinha, uma fonte de luz grande como essa, a 45 graus, menos de 45 graus. E eu só vou colocar um isopor porque ela está muito picadinha para voltar e trazer luz aqui para os olhos dela, para não ficar muito marcada as sombras. Ela até já me reclamou um pouquinho das sombras aqui, a gente fez um testezinho. Eu vou trazer mais esse isopor aqui para a gente pegar mais luz, tá legal? Vamos lá então, vamos pro clique. Minha câmera está em F16, tá? Estou fazendo um improviso aqui com esse banquinho aqui. Normalmente eu tenho um tripézinho melhor aqui, mas hoje nos passou. Às vezes a gente usa a mesinha também para ter esse rebatimento aqui. Então vamos lá, tá? Primeira coisa, eu vou fazer alguns closes. Como eu estou muito perto, é bom que esteja pelo menos em 70. Eu não trabalho menos de 50 a uma distância como essa aqui, jamais para evitar distorção, tá? Então, estou com a minha 2470 aqui e vou começar aqui. Já fiz algumas combinações com a Laís, ela já sabe o que fazer. Vamos começar então, tá? Isso, lindo. Lindo, segura, explosão de rosto, perfeita. Ó, então aqui eu vou pedir agora para a Laís, ela já virou um pouquinho, para a gente mudar um pouco essa geometria que estava muito de frente. Agora ela vira isso, pode virar até um pouquinho mais. Isso. Não, vira um pouquinho menos. E baixa o rosto. Isso, lindo.
Adorei assim, nossa. Aqui a gente daí tem uma luz bem mais clássica aqui, bem 45 graus, bem marcado. Que a gente está vendo que aqui começa uma luz de sombra. Então, olha só, não tem problema ter sombra, mas quando eu faço esse preenchimento aqui, olha, eu ainda trago e não perco o efeito. Que eu quero fazer um efeito mais dramático, eu tiro completamente esse isopor aqui, que eu gosto também. Vou fazer as duas possibilidades, tá? Vou fazer primeiro com um efeito mais dramático. Só vou colocar o isopor embaixo, bem embaixo aqui, para ele rebater e trazer alguma coisa aqui de luz. Então aqui eu vou fazer mais 45 graus. É mais dramático mesmo. É mais luz e sombra. Ela estava reclamando que a bochecha está muito marcada. Isso aqui dá ficar mostrando foto enquanto se bate, não se faz isso. Daí eu disse, olha, o único jeito é pegar um isoporzinho e colocar aqui embaixo. Que daí a gente tem esse efeito aqui, ó. Isso aí, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu peço muito like de vocês. Se tu gostou e quer acompanhar nosso canal, se inscreve aí, né? E muito obrigado à nossa modelo, né? O vídeo aí ficou demais. Pessoal, grande beijo pra vocês. Não esquece de dar o like e se inscrever aí no canal. Sugestões de vídeo, a gente está esperando. Que tipo de vlog vocês querem? O que vocês querem saber? O que vocês querem aprender, né? É isso aí. Beijão. Tchau, tchau.